Quando nós falamos a palavra câncer, o que vem à sua mente? Provavelmente é de algo que seja urgente, que seja agressivo e demanda uma intervenção imediata. Já internar esse paciente, começar a quimioterapia, começar a radioterapia, correto? Mas e se eu te disser que existe um tipo de câncer hematológico, um câncer que acontece no sangue, ele foge um pouco essa regra. E muitas vezes, mesmo sendo diagnosticado, ele não necessita iniciar a quimioterapia na mesma hora. E pelo contrário, às vezes o melhor tratamento é simplesmente não tratar. Parece até absurdo. Então fique até o final desse vídeo, e hoje eu vou te mostrar passo a passo como isso é possível e quais são exatamente os casos em que isso acontece. Hoje nós vamos falar de um nome que assusta muita gente quando aparece no exame: leucemia. Só que nem todas as leucemias elas são iguais. E mais especificamente, existe uma forma de leucemia chamada leucemia linfocítica crônica, ou também chamada de LLC, que até desafia um pouco essas ideias comuns sobre câncer. Então, o que que é a LLC? De forma geral, ela é uma neoplasia de células bem maduras que, curiosamente, muitas vezes ela se comporta como se fosse uma doença crônica, às vezes extremamente lenta, e em outras ocasiões ela pode evoluir de forma agressiva. Então, isso quer dizer o quê? Que, na verdade, quando você tem um diagnóstico de câncer, nem sempre significa tratar agora com quimioterapia. E muitos pacientes até, o melhor plano inicial é justamente só observar esse paciente com atenção e você só vai intervir quando esses sinais claros de atividade ou de risco aparecerem. Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar o que que é a LLC no nível celular e molecular e por que que essas células se acumulam ao invés de morrer e quais exames exatamente confirmam esse diagnóstico, quais alterações genéticas mudam esse prognóstico e principalmente por que e quando o manejo conservador é a escolha certa. Então, se você quer entender com detalhe clínico e molecular como um câncer ele pode não precisar de um tratamento imediato, fica comigo até o final que hoje eu vou dissecar caso a caso, com exemplos, quais sinais e objetivos que indicam então quando nós devemos agir. Então vamos começar primeiramente entendendo de forma profunda o que é LLC e principalmente vamos começar primeiro uma abordagem inicial do que são as leucemias, tá? Então, antes da gente conseguir se aprofundar um pouco mais na leucemia linfocítica crônica, primeiramente eu preciso te dar um panorama geral do que são as próprias leucemias para você conseguir entender, ter uma base. Então, a leucemia, a gente define como se fosse uma neoplasia que acomete essas células brancas do nosso sangue, nossas células de defesa, também chamadas de leucócitos, que se originam lá na nossa medula óssea. E devido a algumas alterações genéticas que surgem por mutações ou por falhas nesse mecanismo de reparo do DNA, então muitas vezes ou é por translocação, por deleção, por inserção, que vai levar então a oncogênese e também vai levar essa leucemia. E a sua origem muitas vezes é desconhecida, tá? Mas tem algumas leucemias muito especificamente que ainda tem algumas causas definidas que podem ter uma maior propensão. Então agora nós vamos fazer a divisão dessas leucemias. Como nós classificamos as leucemias então? Elas vão ser classificadas em dois tipos principais. De acordo com a divisão citológica, ou seja, como nós enxergamos essas células através do microscópio, seja ela então a linhagem mieloide, a linhagem linfóide, de acordo com as linhagens então dessa célula tronco hematopoética. E também nós vamos classificar ela posteriormente de acordo com a divisão cronológica, se ela foi de forma aguda, se ela foi de forma crônica. Então é claro, essa divisão citológica, ela posteriormente vai ser dividida então de acordo com o nível de diferenciação também desse tipo de célula predominante. E também a divisão cronológica. Como nós dividimos então a cronologia? De forma aguda e forma crônica. Só que as características dessa forma aguda, quais são? Elas são caracterizadas por esse crescimento extremamente rápido das células. Então, o tempo de instalação aqui é curto, uma vez que essa doença aqui ela é agressiva, tá? Então, ela vai levar pouco tempo desde seu início até o paciente apresentar um sintoma e procurar então médico para que esse diagnóstico seja feito. Então, às vezes é questão de dias, às vezes até semanas. Agora, na leucemia crônica, aqui as características são diferentes. Então, ela é caracterizada pelo aumento dessas células maduras, mas não normais, e o tempo de instalação é mais demorado. Então, essa taxa de proliferação dessas células, embora ela seja alta, ele não é tão agressivo. Então, às vezes leva meses ou até anos. Então, nessas leucemias crônicas ainda, essas células aqui que têm como características essa proliferação aumentada, ela também retém ainda uma certa capacidade de diferenciação. Então, por mais que ela tenha capacidade também de diferenciação, ela ainda permanece com uma funcionalidade bastante afetada. Então agora vamos finalmente falar da leucemia linfocítica crônica. Então o que é a leucemia linfocítica crônica? Ela é uma neoplasia colonal desses linfócitos bem maduros. Então são células responsáveis por produzir anticorpos, tá? Então é uma leucemia porque é um distúrbio dessas células brancas, feita da linhagem linfocítica, e ela é crônica porque o tempo de instalação é prolongado. E qual que é a grande diferença então da leucemia linfocítica crônica em relação aos outros tipos de leucemia? Por que que essa aqui ela ainda tem um prognóstico muito maior que qualquer outro tipo de leucemia? Assim como algum outro tipo de câncer, também outros tipos de leucemia,
geralmente eles envolvem essa multiplicação acelerada. Aqui nesse caso não. Essa leucemia, na verdade, ela tem uma falha nesse mecanismo de morte celular programada. Então é uma célula velha que ela vai se replicando, 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 e chega um momento e fala assim: ó, agora você já está velha e você não consegue mais fazer a mesma função de uma célula jovem. Então o próprio corpo programa que ela mesmo se mate, entendeu? Ela se exploda literalmente para que ela dê o espaço para outras células, que são células funcionais, ocupar essa medula óssea então e conseguir fazer a sua função. Então, a grande diferença aqui é que, na verdade, não é que ela se multiplica mais, mas ela sobrevive muito mais tempo do que ela deveria. Então, com o tempo, essa célula velha, ela vai acumulando o cilindro no sangue e infiltra na medula óssea. Então, ela ocupa o linfonodo, ocupa o baço e vai competir o espaço com as células funcionais, que são as células normais. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a epidemiologia dessa leucemia. E epidemiologicamente, pessoal, essa leucemia aqui, ela é o tipo mais comum que existe no Ocidente. Então, já até foi feito alguns testes genéticos pensando às vezes poderia ter uma relação direta com a alimentação. Só que não, você tem, por exemplo, o relato de alguns pacientes asiáticos que foram então para os Estados Unidos e tiveram essa dieta estadunidense, né, com aumento de gordura saturada, de alimentos processados, e viu-se que então que não, que realmente o tudo indica que seja uma pré-exposição genética. E essa epidemiologia dela é mais prevalente em indivíduos idosos, por faixa ali dos 64, 72 anos, e acomete mais pessoas do sexo masculino, em média de 2 para 1. É claro, então você imagina que a cada 3 pessoas afetadas por essa leucemia, em média 2 são homens e 1 é a mulher, tá? Então, ela também é a única leucemia que ela se identifica então uma disposição genética, cerca de 10% desses pacientes tem algum parente que também tem um diagnóstico prévio por leucemia linfocítica crônica. Então, por exemplo, a cada 10 pacientes que você tem, um deles, em média, tem algum parente que também teve leucemia. Seja o pai, seja a mãe, o primo, o tio, o irmão, alguém que já teve um diagnóstico prévio e talvez, provavelmente, seja essa tendência genética. Vamos falar então da incidência no nosso país, que é o Brasil. Então, a idade média de diagnóstico no nosso país é cerca de 72 anos, sendo que apenas 10% desses pacientes possuem menos de 50 anos. É extremamente raro, em alguns casos com indivíduos menos de 30 anos, mas é claro que às vezes um indivíduo um pouco mais jovem, eles têm um prognóstico, uma tendência de sobrevida um pouco maior em relação ao paciente mais idoso. E dentre as leucemias, essa aqui então é a que apresenta maior índice de sobrevida, justamente o que eu falei para vocês. Então não é uma etiologia, uma causa acelerada, mas sim uma diminuição da apoptose, né, dessa morte celular programada, que a célula simplesmente não morre. Então você ainda tem uma célula funcional, só que com uma função competindo com aquela que não é funcional. Agora a outra não, ela já é uma substituição da célula funcional por uma outra que é deletéria, que é uma célula que não exerce função, tá? E vamos falar então sobre a etiologia. O que causa isso aqui? Qual que é a origem? Será que é pelo tabagismo, cigarro? Será que é pelo álcool, né? Tomar os goró? Será que realmente foi meu estilo de vida? Eu morava na roça, eu morava na fazenda? Então vamos descobrir, pessoal. Na verdade, essa causa aqui, ela é desconhecida ainda. Então tem pouca informação referente a esses fatores ambientais que podem ser então atribuídos à causa dessa leucemia linfocítica crônica. E geralmente eles não são considerados fortes, né, de fatores impactantes para ser considerado origem etiológica para esse tipo de câncer. Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, um pequeno trecho da maior referência, então, a maior autoridade que nós temos no nosso país, que é a Revista Brasileira de Hematologia nesse assunto. Então veja aqui um pequeno trecho do que eles contam para a gente numa revista publicada lá no ano de 2005. Realmente, da leucemia linfocítica crônica, tem alguns relatos de incidência aumentada entre esses pacientes tabagistas, né, pacientes que fumam, e o maior risco de fazendeiros em algumas áreas. A radiação ionizante, que é a radiação do raio-x, ela não mostrou associação com a incidência de leucemia linfocítica crônica. Alguns estudos tentando relacionar com algum agente viral também foram frutíferos até o momento, então fatores genéticos hereditários têm sido sugeridos para a etiologia dessa leucemia linfocítica crônica. Então, diante dessas observações de maior prevalência dessa doença no Ocidente e menor no Oriente, maior frequência de leucemia linfocítica crônica em famílias com maior risco para esses casos de câncer e de casos familiares de leucemia linfocítica crônica serem mais frequentes também em comparação com outros tipos de leucemias e doenças linfoproliferativas crônicas. Então, se tem se descrito maior ocorrência da leucemia linfocítica crônica entre parentes de primeiro grau e entre irmãos gêmeos. Além disso, constata-se mais comumente consanguinidade nos casos de leucemia linfocítica crônica familiar e a patogênese, no entanto, ainda ela é desconhecida, tá? Ela precisa ser esclarecida. Então, se essa doença aqui não tem uma origem específica para a gente suspeitar uma população mais vulnerável para esse tipo de doença, como é que a gente vai suspeitar disso aqui, pessoal? E olha que interessante, pessoal, 70% dos casos diagnosticados, essa suspeita que ocorre de forma aleatória. O paciente chegou lá no laboratório para fazer algum exame, ou um exame de rotina mesmo, um exame de rastreio qualquer, seja de fazer um exame de próstata para ver, às vezes,
exame de hemoglobina glicada, e ele falou assim: "Ah, já aproveita e pede todos os exames aí que eu quero ver como é que tá minha saúde". Então ele foi, pediu alguns exames, e ele descobriu de forma acidental então. Mas ele chegou e falou assim: "Mas doutor, não tô sentindo nada". Mas realmente, a maior parte desses pacientes aqui, eles são assintomáticos. Eles não sentem nada, justamente porque essa doença ela é tão crônica, ela evolui de forma tão prolongada, que o paciente às vezes só vai sentir um sintoma quando ele já está às vezes até um pouco mais avançado. Então é claro, tem alguns sintomas que eles também podem estar presentes no momento da descoberta, mas não necessariamente estavam presentes, eles podem ser presentes. E quais são esses sintomas? Fadiga, perda de peso, inchaço dos linfonodos, queixa de suores noturnos, a falta de ar, a sensação de plenitude abdominal devido ao esse aumento do baço. Então nós vimos que essas células, que elas estão maturas, elas ocupam também o local dessas células funcionais. Então você vai ter um sequestro esplênico também, elas vão estar ocupando ali o baço. E também, então, pode ter também casos de febre, casos de anemia e também por infecções frequentes. Então, como que nós vamos diagnosticar essa doença, então? Ela é feita basicamente por 4 tipos principais de exames, tá? A biópsia nem tanto, mas eu vou falar um pouquinho dela só para comentar aqui com vocês. Então a gente faz a suspeita de acordo com o hemograma. Esse hemograma, se a gente vê alguma coisa alterada, é pedido então esfregar sanguíneo. E se vier realmente alguma coisa alterada nesse esfregar sanguíneo, alguma coisa seja, por exemplo, manchas de Gunn-Crash, aí a gente solicita imunofenotipagem para a gente estabelecer o diagnóstico preciso. Então vamos falar de cada um desses exames. Então, o primeiro exame de todos, o hemograma, tá? O paciente chegou lá, fazer o exame qualquer, um exame de rotina, e descobriu uma alteração. Então, essa aqui vai ser a nossa primeira pista do hemograma antes da gente solicitar alguns exames específicos. E quais vai ser então os resultados que vão gerar uma suspeita para a gente? Quando esse hemograma ele tiver uma leucocitose, que é um aumento dessas células brancas, né, no nosso sangue, os leucócitos, a custo de uma linfocitose persistente. Essa linfocitose tem um nível em média de 5.000 linfócitos por microlitro, vai ser mantido por pelo menos uns 3 meses para a gente suspeitar que seja justamente a leucemia linfocítica crônica. Então, ainda falando sobre os achados laboratoriais do hemograma dessa leucemia linfocítica crônica, veja que esse paciente aqui, ele ainda pode ter a hemoglobina e a contagem de plaquetas, ou pode estar completamente normal, ou pode estar levemente reduzida. Então, 1/5 desses pacientes vão apresentar sim anemia e plaquetopenia, e isso aqui vai influenciar muito no prognóstico do paciente, tá? Quando esse paciente geralmente tem uma anemia, geralmente normocística e normocrônica, e cerca de 10% desses pacientes também com LLC, eles podem apresentar uma anemia hemolítica autoimune. E como que você vai suspeitar de uma anemia hemolítica autoimune? Quando você vai observar então esferose e policromacitose. Então, essa investigação então da anemia hemolítica autoimune, ela pode ser feita através da realização do teste de antiglobulina direta, que é o COMB direto, tá? Eu trouxe para vocês então um hemograma completo aqui, com a morfologia, para mostrar, para evidenciar para vocês como que a gente vai observar uma leucemia linfocítica crônica no hemograma. Então você vê que tem um aumento do leucócito total, que é a nossa células de defesa, nossas células brancas, tá? Elas aumentam significativamente a custo de linfócitos. Então esses leucócitos eles vão estar elevados. E é claro, não adianta você só olhar um número percentual, pessoal. Você tem que olhar também o número absoluto. Que muitas vezes também pode ter alguma infecção viral que pode aumentar isso. E também às vezes até uma reação leucemóide. E você precisa fazer um diagnóstico inicial, você precisa excluir outras causas antes de confirmar uma leucemia no paciente. Você não vai simplesmente falar para o paciente que ele está com câncer antes de excluir qualquer outro tipo de causa, tá? Então a gente avalia outros tipos de diagnósticos diferenciais também. E é claro, quando você já manda pro laboratório que é aquele paciente que você está suspeitando uma leucemia linfocítica crônica, ele vai fazer algumas observações para você. Veja que na observação também do esfregar sanguíneo teve a presença de sombras de Gunn-Crash. O que é isso aqui, tá, pessoal? Sombras de Gunn-Crash, quando você realiza o esfregar sanguíneo, aliás, para quem tem interesse em entender como é realizado o esfregar sanguíneo, tem vídeo aula aqui também, já gravei um vídeo explicando, mostrando para vocês como é realizado essa lâmina. Quem tiver interesse, é só clicar aqui nos cards, tá, pessoal? Então, o que que acontece? O médico atendeu o paciente, suspeitou de uma leucemia linfocítica crônica, coletou o sangue daquele paciente e mandou então para o laboratório. Lá no laboratório biomédico, ele vai analisar o esfregar sanguíneo desse paciente através do microscópio óptico e ele vai fazer o laudo então. Aí ele manda então no laudo de acordo com a suspeita do médico. Presença de manchas de Gunn-Crash. Mas o que que são exatamente? Essas manchas em si são linfócitos que eles foram arrebentados no momento do esfregaço, ou também chamado de restos celulares, porque na verdade são restos de núcleos, tá? Então, essas manchas de Gunn-Crash também elas podem ser chamadas de sombras nucleares. Porém, essas manchas de Gunn-Crash em si, elas são mais comumente vistas em pacientes com LC. Por isso que esse termo está mais atrelado a esse diagnóstico, tá? Só que aqui é muito importante a gente lembrar que essas sombras nucleares em si, elas podem aparecer em qualquer outra situação em que há linfocitose, como por exemplo, a leucemia linfocítica aguda, alguns linfoblastos também eles podem arrebentar no momento do esfregaço, também pode aparecer em alguns certos tipos de linfomas leucemizados também,
e também até em linfocitose reacional. Então, se a gente tem informação que o paciente ele tem a suspeita de leucemia linfocítica crônica, seria interessante a gente usar esse termo mais neutro. Então, por exemplo, resto de sombras nucleares, e às vezes reservar esse termo especificamente para pacientes com leucemia linfocítica crônica. Então, essa aqui seria a maneira mais segura. Então, como que você iria relatar, caso você fosse um biomédico, caso você fosse um microbiologista? E visualize então a presença de sombras nucleares em pequena quantidade, moderada quantidade ou em grande quantidade. Ainda uma última observação, antes de terminar esse slide aqui do esfregar sanguíneo, uma pequena proporção desses prolinfócitos aqui, cerca de 1% até uns 5%, ela também é frequentemente observada no esfregar sanguíneo desses pacientes com LLC. Então, vale ressaltar aqui que esses linfócitos da LLC, eles não são funcionais, tá? Então, em termos de resposta imune, eles não funcionam. Então, apesar dessa intensa linfocitose, o paciente ele apresenta muitas vezes o diferencial com 80%, 90% de linfócitos, geralmente são indivíduos imunodeprimidos. Então, os neutrófilos deles também, eles encontram um pouco diminuídos no seu valor relativo. Porém, pessoal, a contagem absoluta aqui vai revelar o número total de neutrófilos geralmente dentro da normalidade, ou às vezes até discretamente elevado. Então veja também que a gente vai analisar não só o número absoluto, tá? Quer dizer, não só o número relativo, mas o número absoluto também, como eu havia falado para vocês no slide anterior. E vamos para o próximo slide, então, falar um pouquinho sobre o mielograma e a biópsia de medula óssea. Primeiro de tudo, pessoal, ela não é essencial para o diagnóstico, tá? Diagnóstico nos casos da leucemia linfocítica crônica. Por outro tipo de leucemia, ela é muito interessante. Mas para esse aqui, apesar dela não ser tão interessante ainda para o diagnóstico, a gente ainda pode solicitar para ver alguns padrões de filtração. Então, esse padrão de filtração, ele também vai ter uma maior utilidade justamente por conta dessa questão prognóstica, tá? Então, vamos falar agora do último exame, que é o imunofenotipagem. E esse teste, então, ele vai ser realizado através da citometria de fluxo. Como que é realizado isso? Essa citometria de fluxo, ela é uma tecnologia automatizada para análise de célula em meio líquido. Então, através da ligação de anticorpo monoclonal, que são os anticorpos reagentes, os determinantes antigênicos dessa membrana celular, também chamado de cluster de diferenciação, por isso vocês vão observar aqui que são CD, CD5, CD23, CD10, tá? Então, do citoplasma e também da parte intranuclear. Ela vai conseguir identificar e vai conseguir quantificar essas células. Então, você vai ver, então, a presença de clusters de diferenciação do tipo 5 aumentado em mais de 90% desses casos. CD23 também, mais de 60% dos casos. CD10 negativo. Positividade fraca para essa imunoglobulina em superfície. Em quase todas essas células, claro. E a positividade fraca também para CD20. Então, atualmente, o que vai definir o diagnóstico preciso desse caso? Se realmente o paciente tem ou não tem leucemia linfocítica crônica. Então, atualmente, a gente usa quais critérios? O paciente ter pelo menos 5.000 linfócitos por decilitro, com imunofenótipo característico, ou CD5 ou CD23 positivo, que vai confirmar então o diagnóstico de leucemia linfocítica crônica. Então eu trouxe um último exame aqui, pessoal, de uma análise citogenética. Veja que esse exame específico aqui, ele não é realizado para diagnóstico, mas sim para prognóstico e também para você ver a recidiva. Então, se o paciente já fez um tratamento e não está respondendo bem, se voltou novamente os sintomas, aí você solicita um exame citogenético. Então, o que ele vai mostrar para a gente? Geralmente, metade desses pacientes vai apresentar algumas alterações cromossômicas. E quais são as 3 principais alterações citogenéticas na LLC? Então você vai observar a trissomia no cromossomo 12, deleção ou translocação também desse braço longo do cromossomo 13 na banda 14 e deleção da região 11, que é 23. Mas é claro que você não precisa saber isso aqui especificamente, eu trouxe mais para um cunho de conhecimento, só para uma curiosidade, tá, pessoal? E agora, então, vamos falar da parte do estagiamento, que é o que vai definir o prognóstico desse paciente, ou tempo expectativo de vida. Eu acho que, na verdade, a pergunta que todo mundo quer saber, a pergunta principal que o paciente faz, ele fala assim, mas doutor, e agora eu recebi o diagnóstico, quanto tempo de vida eu tenho? Eu tenho 6 meses, eu tenho 1 ano, eu tenho 5 anos, 10 anos, o que eu vou fazer da minha vida? Então, como classificação e estagiamento desse paciente, para a gente conseguir dizer o prognóstico dele, como que ele vai evoluir com essa doença, a gente utiliza 2 tabelas principais, a tabela de Binet e a tabela de Ray, ou tabela de Rai, tá? E é claro, geralmente o paciente, ele chega na fase inicial, fase assintomática, vai se encontrar então na fase de Binet A, Binet B, às vezes de Ray de 0 a 2, e na fase de estágio mais avançado de Binet C e também de Rai de 3 a 4, tá, pessoal? Então, isso aqui já vai ter uma indicação de fazer um tratamento. Então, por exemplo, de acordo com os sintomas. Mas é claro que além desse estagiamento também tem alguns outros fatores que interferem nessa evolução da LLC, como por exemplo o sexo, a morfologia desses linfócitos, a infiltração na medula óssea, o tempo dessa duplicação dos linfócitos também entre os resultados de exames citogenéticos moleculares, e também na leucemia linfocítica crônica, a anemia, a plaquetopenia também, como eu já tinha dito para vocês anteriormente, ela indica uma doença de um estágio um pouco mais avançado, também vai alterar o prognóstico do paciente, tá? Então veja, por exemplo, pessoal, um estagiamento em fase inicial, às vezes 14 anos, o paciente muitas vezes ele tem um diagnóstico lá pelos seus 70, 72 anos,
ele vai morrer lá pelos 87, 85, praticamente o tempo de vida normal. Talvez ele morra de qualquer outra coisa sem ser esse tipo de câncer, tá? Então ele pode ter realmente ter um prognóstico, ter uma vida completamente normal, mas é claro que vai depender muito do estágio, estado de evolução também e outras comorbidades prévias desse paciente. Mas e a evolução dessa doença, doutor? Eu descobri agora no comecinho, mas eu tenho medo, será que não tem a chance dessa doença ficar um pouco mais grave, ficar um pouco mais perigosa? E sim, pessoal, realmente, apesar de apresentar um curso indolente, uma progressão muito lenta, muito insidiosa, como falei para vocês, o estágio inicial às vezes 10, 15 anos de prognóstico, alguns pacientes podem sim apresentar essa evolução, uma transformação de uma forma mais grave. Então pode evoluir para uma leucemia prolinfocítica, às vezes pode evoluir também para um linfoma agressivo dessas grandes células, e essa transformação é um fenômeno conhecido como síndrome de Richter. Acabei de receber o diagnóstico de leucemia linfocítica crônica. O que eu vou fazer agora da minha vida? Primeiro de tudo, vamos falar então dos tratamentos que nós temos disponíveis. Nós temos a quimioimunoterapia, nós temos a terapia-alvo e às vezes também a radioterapia, dependendo do tipo de perfil do paciente, também dependendo do tipo de sintoma. E é claro, os cuidados de suporte que vão ser oferecidos independente do paciente, seja ele estado inicial ou seja estado avançado. Mas é claro, pessoal, essa doença em si, a leucemia linfocítica crônica, ela é incurável. Então, de acordo com o nosso padrão atual de tratamento, a gente não tem uma cura para ela. Então, a gente tem que visar o tratamento do paciente, melhorar o sintoma, para ele conseguir conviver, ter uma vida normal. Mas a terapia inicial, pessoal, ela vai ter que ser iniciada em todos os pacientes, seja ele o paciente que já está sintomático, o paciente que às vezes não está sentindo nada, ele está com estágio A, simplesmente não tem um prognóstico de 10, 15 anos ainda pela frente, só que ainda assim a gente vai entrar com esse tratamento inicial. E o que é essa terapia inicial? Como essa doença ela não tem cura, a gente vai tentar aliviar o sintoma. Então, aliviar o sintoma, induzir também essa remissão durável, tentar prolongar a sobrevida desse paciente para que ele consiga viver normalmente lá para os seus 80 ou 90 anos. Então, sabendo que você tem um prognóstico relativamente alto, o paciente que foi diagnosticado inicialmente, que não tem nenhum sintoma, não justifica você já começar com uma quimioterapia. Às vezes o próprio tratamento vai ser muito mais deletério que simplesmente deixar o paciente ali paradinho, tá? Então, o que nós vamos fazer? Então, nós vamos observar esse paciente até o momento que o sintoma realmente se desenvolva. Aí, a partir do momento que o sintoma se desenvolver, nós vamos promover, então, um tratamento com terapia-alvo, em combinação com anticorpo monoclonal, que vai ser direcionado contra essas células B, tá? Mas, doutor, eu não estou sentindo nada. Por que eu preciso começar esse tratamento? Quando que eu preciso começar esse tratamento? Como eu falei para vocês, esse paciente que não está sentindo nada, que está sintomático, não tem por que você começar com a terapia, que muitas vezes vai ser mais deletéria para o paciente do que simplesmente deixar o paciente em observação. Então você vai adiar o tratamento desse paciente até que o paciente então tenha algum dos seguintes sintomas. E quais são esses sintomas? Ou são sintomas atribuídos à leucemia linfocítica crônica, que nós já havíamos mostrado nos slides anteriores, ou então você vai ter, durante o hemograma, uma linfocitose progressiva, com aumento de pelo menos metade ao longo de um período pelo menos de 2 meses, ou o tempo de duplicação também desses linfócitos vai ter um aumento de mais de 100% em menos de 6 meses. Até o momento, a gente falou do perfil do paciente que ele não precisa começar o tratamento imediato. Mas e o paciente que ele precisa realmente começar esse tratamento, que vai melhorar o prognóstico dele, vai melhorar a sobrevida, vai melhorar o sintoma? Qual que é o tipo de perfil? É justamente esse aqui, pessoal. Quais que são as indicações de tratamento? É um paciente que ele já tem um perfil de LLC, só que ele ainda está apresentando sinal e sintoma constitucional. Ele está apresentando febre, está apresentando sudorese noturna, fadiga extrema, perda ponderal. Às vezes tem hepatomegalia significativa, que é o aumento do fígado, esplenomegalia, que é o aumento do baço, linfadenopatia, tá tendo infecções recorrentes também, tá tendo queixa de anemia, trombocitopenia sintomática também. É justamente então esse paciente que a gente precisa começar o tratamento imediato. E qual será então esse tratamento? Nós temos dois principais. O tratamento direcionado diretamente para essa doença, nós temos o tratamento de suporte. Para o tratamento direcionado diretamente para essa doença, nós temos então a quimioimunoterapia, nós temos a terapia-alvo e a radioterapia, que ela é reservada para alguns casos muito específicos. E o tratamento de suporte, quais são as opções que nós temos? Nós temos a transfusão de concentrado de eritrócitos, também chamada de massas, para esse paciente com anemia. Geralmente essa concentração, essa transfusão é para um paciente sintomático geralmente abaixo de hemoglobina de 7, tá? Mas tem alguns casos muito específicos que eles também podem ter um benefício. Então, tem também a transfusão de plaquetas para sangramento associado com trombocitopenia. Lembra que o paciente ele tem uma hepatomegalia, às vezes pode ter um dano hepático. Lembrando que a maior parte dos fatores de coagulação, eles têm uma maturação, eles são sintetizados lá no nosso fígado. Então, se você tem um dano hepático, você tem uma perda da função hepática, você muito provavelmente também pode ter uma queixa de sangramento, tá? E lembra, por último, pessoal, que esses pacientes eles também têm uma função imunológica prejudicada. Então, apesar de ter um número de leucócitos e linfócitos aumentados, geralmente esses linfócitos não são funcionais. Então, você vai precisar, às vezes, ter uma maior propensão a ter algumas infecções bacterianas, infecções fúngicas,
infecções virais. Aliás, é muito comum o paciente com LLC evoluir constantemente também com herpes zoster. Então, às vezes, você vai ter que entrar com algumas medicações para essas infecções também. Para encerrar esse vídeo, eu só quero fazer uma última observação final, que eu não tenho o intuito aqui de falar exaustivamente sobre o tipo de tratamento específico, o que vai dar certo para um paciente e não dá certo para o outro, e como que a gente vai trocar de medicamento, o tipo de receptor de proteína, a parte citogenética, o tipo de translocação. Então, não quero falar sobre isso, pessoal. Essa apresentação aqui é justamente para apresentar para o paciente leigo, aquele paciente que está recebendo o diagnóstico, e ele quer se informar um pouco mais, saber como que é o prognóstico, qual que é o tempo expectativo de vida dele, como que é realizado o tratamento. Agora, se você tem um interesse genuíno de entender a parte oncológica um pouco mais profunda, eu deixei um vídeo card aqui na descrição, onde eu gravei um outro vídeo explicando a parte oncológica. Então, eu vou falar com mais detalhes, de forma mais exaustiva, um vídeo de praticamente 1 hora, onde eu abordo justamente por que que um quimioterápico funciona para um paciente e não funciona para o outro. Mesmo esse, às vezes, tendo a mesma idade, mesmo prognóstico, mesmo tipo de tumor. Então, pessoal, antes da gente encerrar, eu vou pedir aquele pacotão YouTube para todos vocês. Curta, compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos, com seus familiares e comente também as sugestões para os próximos vídeos. Eu vou ficando nessa. Um grande abraço a todos.